A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E peço que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. E que Deus venha te abençoar nessa manhã e que você saia desse vídeo abençoado e justificado em nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou ler aqui uma palavra no livro de Mateus. Eu vou ler aqui no versículo 13 e 14, depois vou pular lá para o versículo 24 para poder concluir a palavra com você, amém? Eu vou ler o versículo 13 e 14, depois vou lá para o versículo 24, que diz assim, ó, os dois caminhos, que diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. E porque glória a Deus, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontre, glória a Deus. Desculpa aqui, meu irmão, que embaraçou um pouco na vista aqui, eu pulei aqui uma letra, mas você entendeu que o caminho que leva o homem para a salvação, a porta é estreita para entrar nele, tá entendendo? E poucos são os que encontram ela. Mas o que leva à perdição é um caminho largo. Aí, para a gente concluir essa palavra aqui, eu vim para o versículo 24, que é uma coisa semelhante a esse caminho que a gente anda, o que você constrói nesse caminho. O que é que o homem constrói no caminho errado, no caminho da facilidade, que conquista tudo fácil, tá entendendo? Então, as coisas de Deus, irmão, é tudo difícil de conquistar, porque é tudo no tempo de Deus, é tudo na hora de Deus, porque a gente precisa dessa disciplina. A gente precisa ser disciplinado por Deus para que as coisas venham dar certo na minha vida e na tua vida. Para que a gente não venha se conduzir no caminho que leva à perdição e depois destruir nós e nossa família também. Então, aqui no Salmo 24 diz assim, ó, os dois alicerces, que diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tá entendendo? Você vê aqui que Jesus, tá entendendo? Ele tá dizendo aqui que o homem que escuta a palavra dele, guarda a palavra dele, como a gente está sempre falando aqui, para guardar os mandamentos de Deus, guardar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, porque só fazendo isso é que a gente vai ser abençoado por Deus e protegido por Ele também, em todo lugar que a gente for, em todo lugar que a gente andar, Ele vai estar com a mão dele estendida sobre nossa vida para nos guardar. Não adianta o homem querer ir pelo um caminho mais fácil, pelo um caminho que tudo pode, não pega nada. Isso é tudo mentira, irmão, do diabo, de dizer que você pode fazer as coisas erradas e não pega nada. É mentira. A palavra de Deus diz que o homem, está entendendo, os viciados não entram no reino do céu. Então a gente não pode ser viciado em nada. A gente tem que gostar daquilo que é bom para a nossa vida, que é bom para a nossa alma, que traz saúde, traz paz para a vida da gente. Então a gente tem que gostar dessas coisas. Não gostar de coisa que leva o homem à perturbação, à destruição, tá entendendo? Ficar maltratando a família, ficar maltratando a esposa dentro de casa, ficar maltratando os filhos. Deus não quer que o homem ande nesse caminho. Por isso que ele está falando que o caminho que leva à perdição, a porta dele é larga, tá entendendo? E muitos são que encontram essa porta, mas o caminho que leva à salvação, a porta é estreita. E poucos são que encontram essa porta. Então seja um hoje que encontra essa porta para que você entre nela e nunca mais queira sair dela. Porque se você sair, você vai sair e vai entrar e vai sair e vai achar sempre pastagem na presença de Deus. Porque quando você entra, você fica com liberdade de você entrar e sair. Como você entra na sua casa, você sai e volta porque é a sua casa. E quando a gente entra em Jesus Cristo, a gente sai e entra porque a gente está com eles ali e Ele está com a gente em comunhão. A gente tem essa liberdade do Espírito na presença de Deus. Então ele está dizendo aqui que o homem que guarda a palavra dele, ele assemelha esse homem como um homem prudente, um homem inteligente, um homem sábio. Esse é o homem sábio da presença de Deus. É o que guarda os mandamentos, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diz assim, ó, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha, tá entendendo? O homem que guarda a palavra de Deus, ele é assemelhado como um homem prudente, ele constrói a casa dele na rocha, e quando vem a chuva, essa chuva que Jesus fala hoje, irmão, é a tempestade da vida, é os problemas, a dificuldade. Porque as pessoas aí fora, quando tá tudo bem, mas se deu alguma coisa errada, começou a faltar aquilo que eles querem todo dia ter ali, se faltou, já esquenta a cabeça, já vai por tudo ou nada, tá entendendo? Mas a gente que somos de Deus, que somos evangélicos, a gente espera em Deus. E as bênçãos de Deus, ela nos alcançam. Automaticamente Deus vai suprindo a tua necessidade, te guardando e te protegendo, e você vai passar pelaquela chuva, pelaquela tempestade, e vai permanecer de pé diante de Deus. Vai permanecer na presença de Deus, fazendo bem, orando pela vida dos outros, glorificando o nome de Deus, tá entendendo? E as pessoas também glorificando na boca deles o nome de Deus na tua vida. Porque poxa, aquele homem, aquela mulher, ele passa por tanta luta, por tanta dificuldade, e vence e está sempre bem, sempre alegre na presença de Deus, porque Deus sustenta na sua graça aqueles que temem a Ele e que guardam os mandamentos dele. Entendeu? Então a chuva, os problemas vêm, a dificuldade vem, as tribulações aparecem, mas você está sempre firme ali com os pés no chão, louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, ó: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-eis ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, tá entendendo, irmão? O homem que escuta a palavra de Deus, que você vai falar da palavra de Deus para ele e ele ignora, ele vira as costas, Deus está dizendo aqui que ele compara esse homem, tá entendendo, como um homem insensato. Um homem descontrolado, um homem que não tem estrutura, que não tem perfil, que não tem, tá entendendo, uma personalidade certa. É aquela pessoa que uma hora é A, outra hora é B, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Nunca está numa firmeza certa, numa palavra certa. E nunca fala uma coisa e afirma, tá entendendo? Porque quando a pessoa vive na mentira, ela não afirma a verdade de jeito nenhum. O diabo, ele não gosta da verdade. Então a verdade é Jesus Cristo. E só quem confirma essa verdade é aquele que está em comunhão com Deus, aquele que guarda a palavra de Deus e anda nos caminhos de Deus. O caminho de Deus, irmão, é a Bíblia Sagrada. Se você se dirigir pelo que está escrito na palavra de Deus, você vai estar sempre em comunhão com Deus, você vai estar sempre na presença de Deus, você não vai fazer nada errado, você não vai enganar ninguém, não vai trapacear com ninguém, não vai mentir para ninguém, não vai enganar sua esposa, não vai enganar seus filhos, porque você é um homem justo, um homem que se justifica no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, permaneça firme, permaneça nessa comunhão, nessa unção que você tem com Deus, que Deus tem se agradado de você. Aí a palavra de Deus diz assim, ó: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Então você vê aqui que a pessoa que escuta a palavra de Deus e não liga, não dá valor, não ignora, logo a casa dele vai cair, tá entendendo? Vai despencar. Porque o homem que não quer saber de Jesus Cristo, que não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, irmão, ele vai lá na frente, a cova está esperando ele, a queda está esperando ele, e é grande a ruína dessa casa, a palavra de Deus está dizendo. Então vamos nessa manhã dar ouvido ao que Deus tem para falar para a gente, e está falando, e permanecer firme nos caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Pregando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo, fazendo o bem, tá entendendo? Porque só fazendo o bem é que você vai combater o mal. Você fazendo o bem, o mal nunca vai ter acesso de chegar perto de você para te atingir. Porque você é guardado por Deus, e Deus se agrada daqueles que praticam a sua palavra, com todo esforço, com toda dificuldade, você está sempre glorificando a Deus na sua vida. E Deus tem se agradado disso que você tem feito. Então permaneça firme na palavra de Deus, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não deixe que nada venha tirar você do foco, tirar você dessa luz maravilhosa que você vive nela. Porque o inimigo quer sempre apagar aqueles que estão acesos, irmão, porque ele é treva. Ele não tem luz na vida dele, então ele quer sempre apagar também aqueles que estão na luz, que é para ficar igual a ele também na escuridão. Mas você, sua casa e sua família estão sendo guardados e sempre protegidos debaixo da potente mão e no refúgio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque você guarda e ouve a palavra de Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã,
E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida dessa mulher, meu Pai, desse irmão, dessa irmã, desse homem. Essa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a Tua palavra nessa manhã, meu Deus. Essa pessoa, meu Deus, que está no seu trabalho, que está no trânsito, dentro do ônibus. Não importa o lugar que ela esteja, meu Deus, ela está escutando a Tua palavra, Pai. Ela está em comunhão contigo, meu Deus, e louvando o Teu nome, Pai. Então, abençoa ela, Pai. Guarda ela, livra ela, meu Deus. Livra os filhos dela, Pai, quando for para o colégio. Livra de cair em tentação, em tribulação, meu Deus. De acidente, de assalto. Guarda eles debaixo da Tua mão poderosa, meu Deus. Abençoe, meu Deus, a empresa desse homem, Pai. Que está enfrentando dificuldade, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor, meu Deus, está vendo tudo que ele está passando. Tudo que ela está passando, Pai, no comércio dela, na empresa dele. Mas o Senhor, meu Deus, chegou com socorro hoje na vida dessa pessoa. Para dar o livramento, Pai. Guardar ele e proteger debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Abençoa todos que vão sair agora para trabalhar e estão saindo para trabalhar. Leva eles para o trabalho dele e guarda a volta deles para casa. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.